Bem, para vocês, amigos ouvintes aqui da Rádio Najuá, eu estou aqui ao lado do Ademar Givaerd, ele que é da revista UFO Brasil e também compareceu aqui em Prudentópolis. Pela sua experiência e tudo que você pôde notar aqui na localidade aí do Tito Santini, da família Santini, o que realmente você pôde analisar de tudo isso que você viu? Bom, assim que eu recebi a notícia de que isso havia acontecido, eu vim imediatamente. O fato foi descoberto ontem, mas hoje ele ainda está fresco e a gente pôde fazer todo tipo de medição. Tem um pessoal de Guarapuava que fez a medição das marcas e nós estamos fazendo algumas outras medições aqui e a filmagem. O que dá para observar é o seguinte, que o padrão deste fenômeno que vem se repetindo ao longo dos anos aqui no Brasil, lá em Santa Catarina, está presente, tá? Nós podemos ver, por exemplo, que as plantas, ou elas estão dobradas, ou elas estão em pé. Não tem uma área que elas estejam amassadas, por exemplo. Elas estão vivas. As plantas provavelmente podem até ser colhidas e comidas. Não tem problema nenhum, como já aconteceu em outros casos. Elas estão todas num padrão de dobra anti-horário, o que é bem interessante, tá? E o tamanho disso aqui é descomunal. Mais de 70 metros de uma ponta a outra do fenômeno. São 2 anéis que se intersectam com um círculo no meio e num anel há 4 círculos que aumentam gradualmente de tamanho. Eu não tenho dúvida de que esse é um fenômeno autêntico, um fenômeno que tem as características dos agroglifos que nós já detectamos, acompanhamos, registramos e divulgamos. O que é notável nessa história é que esse fenômeno, até hoje, quando ele surgiu no Brasil em 2008, nunca antes havia esse caso, ele só se manifestou lá em Santa Catarina, em Ipuaçu, somente numa localidade, na localidade de Ipuaçu, em nenhum outro ponto, e sempre no final de outubro, começo de novembro. Agora, nós não sabemos se vai acontecer novamente em Ipuaçu, mas o fenômeno já se deslocou. Nós temos o fenômeno registrado seguramente aqui em Prudentópolis. A minha opinião é de que isso vai se repetir na redondeza e nós devemos ficar atentos para isso. Givaerd, é comum esse sentido anti-horário, que as plantações ficaram amassadas, que a gente pode ver todos os círculos aqui ficaram no anti-horário? Olha, às vezes os diversos elementos dos círculos estão num sentido, ou anti-horário ou horário, e às vezes alguns elementos estão num sentido, outros estão no outro sentido. Aqui está tudo no sentido horário. É uma coisa realmente surpreendente. Anti-horária. É surpreendente. É muito grande, é uma figura muito grande. A gente não tem ideia de qual é o formato preciso a partir do solo. Foi necessário que o nosso Cauê aqui, né, do drone, levantasse o drone até uns 300 metros aproximadamente, 150, 220 metros, para que a gente pudesse ter uma ideia do tamanho disso aqui. E também a gente pode notar que tem tipo uma espécie de um cavalete, né, que desceu no local e aonde esse cavalete ficou bem mais amassado em relação dos locais, em diversos pontos do círculo. Ah, como se fossem centros em cada um desses círculos. Epicentros em cada um desses círculos. Isso é comum ocorrer nesses agroglifos. A cidade de Prudentópolis foi escolhida. Se você me perguntar o que é isso aqui, a única resposta que eu tenho para te dar é a seguinte: isso aqui é uma mensagem de alguma espécie mandada por inteligências superiores. Isso não é humano, isso foi feito com uma inteligência que não tem ação de vento, não tem nada disso, que foi feito com um propósito. As medidas são exatas e o fato é que, não tendo sido feito por humanos, quem então fez isso? Sem contar que nós estamos do lado de uma rodovia. Se alguém tentasse invadir a propriedade e produzir isso aqui, com certeza seria visto a partir de diversos pontos da localidade. Então não tem como isso ter acontecido pelas mãos humanas. E o que seria realmente, que a gente pode notar também, o círculo maior, ele não ficou tão amassado quanto os demais. Será que seria o centro, talvez, do OVNI? Esse círculo maior é o centro da figura. É em torno dela que há 2 anéis. 2 anéis surpreendentes. É algo realmente incrível. Agora, se as pessoas colocarem no Google, por exemplo, agroglifos, vão encontrar figuras de todos os jeitos, produzidas no mundo inteiro, mas raras no Brasil. E se procurar, por exemplo, crop circles, em inglês, vão encontrar também uma quantidade enorme de figuras como essas que surgiram principalmente na Europa. São milhares que já surgiram em várias partes da Europa. É algo que chama muita atenção. Givaerd, então o que aconteceu aqui em Prudentópolis pode ser algo inédito no Brasil, no Paraná?
É inédito no Paraná, com certeza. Não é inédito no Brasil, mas fora de Santa Catarina é o primeiro caso que nós temos. Então, primeiros fenômenos ocorreram lá e agora estão acontecendo, ou pelo menos esse aconteceu aqui. Muito bem, esse foi aí, diretamente aqui do local, o senhor Ademar Gevaert, para a Rádio Najuá, repórter Hélio Corrute. Intervalo da notícia. Aqui as informações têm credibilidade e imparcialidade. Anuncie aqui, seja nosso parceiro.